Começamos a olhar para a crise a partir de 3 ordens essenciais. O primeiro, o equilíbrio entre dar e tomar. Segundo, o pertencer ao todo. E terceiro, a hierarquia. Nós falamos sobre isso na live de ontem. Hoje nós seguimos a partir de um ponto bem delicado, que é o procedimento e a bênção. Talvez uma crise não peça apenas que algo seja resolvido. Talvez uma crise ela peça uma transformação. A transformação não necessariamente está falando que você tem que mudar o caminho, mas talvez fazer este caminho de uma maneira diferente. Eu tenho pontuado aqui, sempre que é oportuno, que não é sobre o que você faz, mas é como você faz, que vai gerar algum tipo de conflito, uma coisa aí dentro, vai acontecer, pedindo para você revisar uma postura. E essa postura, ela é interna. O externo, ele até pode ajudar, ele pode até dar uma maquiada, ele pode até enganar por um tempo, mas ele não se sustenta. Então nós estamos falando aqui sobre sustentação. Nós estamos falando aqui sobre como gerar previsibilidade. A previsibilidade, ela nos acalma e nos ajuda a sustentar, que é diferente de somente suportar. Às vezes, nós até precisamos passar por alguns caminhos turbulentos que nós precisamos suportar, mas o nosso sistema nervoso, ele tem um limite de suportar. A nossa mente, ela, em algum momento, ela precisa desligar, a depender do tamanho do esforço que você está fazendo. Sabe que alguns sintomas que eu vejo assim como queixa na clínica, que não é raro de acontecer esse tipo de queixa, que é, nossa, eu tive um esquecimento repentino. Nossa, parece que eu tive assim um lapso. Eu esqueci o que eu estava fazendo. Eu tenho tido, picos de esquecimento. E eu não estou falando de pessoas que já estão com a idade avançada e que talvez esteja desenvolvendo algum tipo de demência, ou desenvolvendo alguma doença que pode acontecer, é comum numa idade mais avançada. Estou falando de algo acima dos 75, talvez acima dos 80. Eu estou falando de pessoas jovens. Talvez seja você que ignora esse tipo de sintoma. Tô esquecidinha. Às vezes é só uma distração mesmo. Mas e por quê que você tem passado a vida com distrações? Bom, vamos seguir com a leitura? Estamos na página
115. O procedimento. Antes que eu comece a leitura, eu convido você a estar presente. Abra o seu coração agora. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Imagina que você está sentado, numa grande sala com 200 pessoas. Este é o número de pessoas que Bert Helling estava conduzindo num grupo lá na Áustria, quando ele trouxe este ensinamento que ele está contando aqui neste capítulo. Então eu estou convidando você a se sentar neste grupo. Você faz parte, você parou aqui para escutar a leitura e tirar o proveito necessário para a sua vida. Firma os seus pés no chão, alinhe a sua coluna. E mais uma vez, inspira pelo nariz. Expira, soltando o ar pela boca. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça, que alonga a sua coluna. E assim você vai se fazendo presente para que você possa ouvir a leitura e extrair o que isso tem a ver comigo, qual é o aproveitamento que eu posso ter desta leitura. Ao final, eu farei um apanhado geral de tudo que nós vimos neste capítulo aqui, quando ele fala sobre qual é o pano de fundo das crises. Este é o tema deste capítulo. Vamos para ele então. O procedimento. Então ele explica, esse é um parágrafo. O procedimento é sempre o mesmo. Apesar de tantos participantes estarem aqui, minha mulher e eu sempre trabalhamos com todos. Então, Bert, ele estava com este grupo lá no ano de 2009, ele e Sophie Helling, foram meus professores, inclusive, e conduzindo este grupo com 210 pessoas. E ele sempre trazia esta informação. Não existe um grupo de constelação onde tem uma pessoa sendo constelada como se ela fosse o centro da atenção para constelar. A pessoa que vai constelar, ela está trazendo o tema, ela está, ali conectada com uma necessidade. E essa necessidade, ela é comum a todos os seres humanos. Então, todos estão sendo ajudados a partir daquele assunto que vai ser tratado. Eu falei um pouco disso ontem
E eu estou novamente aqui trazendo o que Bert e Sophie estão falando. Todos, num grupo, são trabalhados. Então ele segue, ele diz assim: se, por exemplo, trabalharmos com um indivíduo e com seu problema, nós o fazemos de maneira tal que todos presentes se beneficiem. Então não tem eu beneficiado numa constelação familiar. Se por um acaso você tem o conhecimento, né? Você já esteve em grupos onde você é convidado, eu vou lá para ajudar, eu vou lá para auxiliar. Isso não era um procedimento original de Bert Hellinger e Sophie Hellinger. Quando nós estamos num grupo de constelação, todos os assuntos diz respeito a todos. Todos estão sendo trabalhados. Por isso que o campo, né, a gente chama de campo, é um grande encontro. Ele pode ser tão forte, onde todos ali fazem parte e todos estão se trabalhando e todos estão a serviço de algo maior. Desvendar algo que todos se beneficiam. Então Bert conclui assim, ele dá continuidade. Por isso, também é importante que eu escolho para um trabalho concreto. Ou seja, não é todo mundo que faz uma constelação. E existe uma escolha, você não está pronto ainda. Então, a constelação, ela não é terapia. Por quê? Porque é um campo que se abre de informação. E, às vezes, a pessoa não está pronta, ela não tem a maturidade que ela precisaria para movimentar um sistema familiar. Porque não é sobre o pessoal, é sobre um sistema. Quando você busca uma cura, você está buscando uma cura para um sistema. Por isso que o facilitador de uma constelação, ele precisa ser uma pessoa que está ancorado numa compreensão profunda de um processo psíquico, que é quando Bert Hellinger, num dos livros dele, que eu sempre cito aqui também, que eu gosto muito, A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, quando ele mostra que a constelação familiar, ela tem um embasamento científico, que inclusive é psicanalítico, né? Ele traz todo um estudo científico. Queria mostrar para vocês onde que ele traz isso mais fortemente. Esse aqui é um livro da própria Sophie Hellinger, que foi a esposa dele, onde ela escreveu sobre o que é a constelação científica. Aqui ela traz o DNA do processo das constelações. Então é muito estudo por trás daquilo que é o mais simples, que é colocar as pessoas para se mover num campo, tá? Isso é simples, muito simples. É como um médico pedir para um assistente fazer um ultrassom. Porque o ultrassom ali, passar a maquininha, né, e visualizar, um assistente pode fazer isso, qualquer pessoa pode fazer isso, porém, o olhar clínico depende do médico que está ali, que estudou, que se aprofundou e que tem todo um olhar cirúrgico naquele exame, que é muito minucioso.
Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Para que vocês possam compreender a profundidade do trabalho das constelações, embora ela tenha, em algum nível, se perdido um pouco. Porque como existe uma certa facilidade em ver o movimento de um grupo de constelação, então isso de alguma maneira disseminou, acho que principalmente para essa questão da internet, né? Onde você pode fazer algum curso por R$ 99 e acaba sendo muito acessível, né? Você consegue até por R$ 47. Então, é trazer algo que é tão complexo, é algo que é tão aprofundado e colocar como sendo algo que você simplesmente vai ali, movimenta e tudo vai se resolver, como se fosse uma pílula mágica. E tá tudo bem, né? Tem pessoas para tudo. E tá tudo bem de verdade. Só que é minha obrigação trazer essa informação aqui para vocês. E que Bert Helling não trouxe esse tipo de informação. Então ele segue. Por isso também é importante quem eu escolho para um trabalho concreto. Não é todo aquele que quer, mas eu pergunto quem tem um assunto com uma empresa, pois eu quero começar com isso. Então, ali naquele momento, aquelas 210 pessoas, muitos levantam a mão e então eu me deixo guiar por um movimento interno. E quando eu escolho a partir desta força interna que me conduz. Não é porque eu goste daquela pessoa, não é porque ela pagou para estar ali. Não é assim que se trabalha com uma constelação familiar. Mas simplesmente eu estou em sintonia com um movimento maior. A experiência é que, então, todos se beneficiem de uma maneira especial. Por quê? Porque o que está sendo tratado é o tema, é o assunto, para que a gente possa ter uma compreensão do que um sintoma quer nos mostrar. Então ele entra agora no outro subtítulo, que é o que ele chama de bênção. A bênção. Gente, se vocês precisarem perguntar alguma coisa, eu paro e nós conversamos sobre isso, tá bom? Eu vou dando uma sequência, né? Porque eu tô vendo que vocês estão assim quietinhos aqui me ouvindo. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Mas eu estou aqui totalmente aberta para que nós possamos sanar alguma dúvida. Ou você me manda um direct depois ou escreve nos comentários para que nós possamos ter uma boa comunicação. Então ele vai falar sobre a bênção. O que é a bênção? As empresas precisam de uma bênção para dar certo. Dar a bênção significa, por um lado, que eu deixo algo partir com benevolência, né? Quando eu falo que Deus te abençoe, vá com Deus, né? Isso é uma bênção. Então, o outro está livre para seu caminho, para o seu próprio caminho e seu próprio destino. Quando damos a nossa bênção desta maneira, também somos livres. Por exemplo, quando dizemos que alguém dá a alma ao Criador,
Vá com Deus. Você está dando a alma ao Criador. Isso significa que ele o deixa partir e, mediante sua bênção, liberta-se dele. Entretanto, sua bênção também atua sobre aquilo que ele deixa para trás. Mas abençoar também significa que desejo algo bom para alguém. Então isso vem de dentro do coração. Gente, eu já dei uma aula. Essa aula ela foi privada. Eu preferi apresentá-la numa aula que não foi aberta assim, mas ela foi um convite público. Eu acredito que muitos de vocês estiveram comigo. Foi, se eu não me engano, foi no final de 2024, de um médico com um psicólogo que trabalha no hospital de transplante de câncer. Desculpa, transplante de câncer, é que eu pensei no hospital de câncer. Transplante de coração. Então, é um trabalho riquíssimo. Por que eu tô trazendo isso aqui agora? Memórias das células. Isso aqui é um trabalho muito, muito, muito profundo, que mostra como que nós temos uma frequência de comunicação a partir do coração. Então, quando o Beth está falando aqui sobre a bênção, quando eu falo que abra o seu coração, porque nós vamos esbarrar naquilo que eu também já expliquei aqui para vocês, do trabalho da análise bioenergética, que é a linha que eu trabalho, né? Que veio de médicos psiquiatras também, que mostram que o nosso coração, ele é fechado por camadas emocionais, que é fechado por camada do tecido muscular, por isso a tensão muscular crônica, que é fechado por uma camada do meu pensamento, onde eu construo crenças, ideias. E muitas terapias, elas trabalham só com essa camada, que é a camada mental, e isso dá um alívio? Dá um certo alívio, mas nem sempre consegue atingir o ponto principal, por causa da contração muscular crônica. Então, Bert, que passou por todos esses caminhos também, ele fala da bênção a partir dessa compreensão tão profunda. E aí ele faz a pergunta: o que acontece depois de uma bênção? E aí ele fala: o que eu abençoo retorna a mim. Tudo aquilo que você deseja ao outro retorna para você. Tudo aquilo que você inveja retorna para você. Tudo aquilo que você amaldiçoa retorna para você. E isso não é crença. Isso é frequência. E isso é estudado cientificamente, que é uma frequência cardíaca. Então, quando você olha para alguém e você desdenha, que você critica, que você diminui e que você tenta afastar, em algum momento isso volta para você por causa da frequência. Então, o que eu abençoei retorna para mim. Retorna de outro modo, mais rico, mais pleno, mais feliz. E aqui, Bert, ele vai trazer a outra informação de todos os estudos que foram feitos.
Quando você deseja algo bom, aquilo também volta para você como uma bênção. Minha bênção também me abençoa quando retorno a mim. Estes são os movimentos fundamentais da vida. Por que eu trouxe para vocês a lembrança deste desenho? Porque muitas pessoas, sabendo deste ensinamento, elas tentam se convencer de que tem bons pensamentos. Só que o pensamento, ele não tem um efeito tão grande quanto a frequência cardíaca. Tem pessoas que fazem quase que uma lavagem cerebral. E a lavagem cerebral, né, que é você tentar se convencer do contrário. Esse é o início do caminho. Funciona, é o caminho. Ronivaldo, eu tento me convencer todos os dias que eu tenho que levantar cedo. Já é uma boa. Mas por que você não sustenta a frequência? Eu estou aqui há 5 anos desse horário. Sem interromper. Os dias que eu interrompi é porque eu tive problema na internet ou porque às vezes eu estava na estrada. Não porque eu estava na cama impedida de me levantar. E eu já contei isso para vocês, que isso foi construído. Isso faz parte do meu trabalho pessoal. Então, não funciona aqui na enganação da cabeça. É o que eu estou fazendo com o meu corpo. E por que ele não está respondendo com aquilo que seria o saudável? Por que não está tendo resposta? Então, o que está por trás destes sintomas? É isso que tem um alcance no trabalho das constelações familiares, que, aliás, neste sábado, agora dia 30, tem um grupo de constelação que o tema será a mensagem dos sintomas. Dá tempo de você vir para cá. Fica aqui o convite, eu estou convidando faz tempo. Então, quando ele diz, quando uma mãe abençoa o filho e este toma a bênção, ele fica livre para seguir o seu caminho. Isto vale a mesma medida para nossas empresas e nosso trabalho. O que resta daquele que não está abençoado, daquele que não quer a bênção? Uma das grandes compreensões de nosso trabalho é que toda bênção começa com a mãe. Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. Mas como é que está o coraçãozinho da mãe, né? Deus te abençoe, filho, vai com Deus, mas volta, né? Ou então deixa o filho aflito. Transfere para ele todas as suas preocupações, todos os seus medos, como se lá fora não houvesse a bênção, não houvesse a proteção. Então eu quero que esse filho fique debaixo das minhas asas para acalmar o meu desespero. Então, quanto mais medo uma mãe tem, mais preso um filho fica. Talvez valha a pena olhar para isso, né? Quando alguém faz uma assessoria profissional, para o que essa pessoa está olhando? É isso que eu me preocupo, diz Bert. Então, às vezes, você vai pedir uma assessoria profissional, mas você não sabe para onde você está olhando. Você acha que está olhando para a empresa. Será mesmo? Talvez você está olhando para quem te deu dinheiro para fazer a empresa, que nós vimos isso no exemplo anterior. Talvez você esteja olhando para aquilo que te trouxe a empresa, mas não exatamente para a empresa que serve o
mundo, né? A empresa, ela serve. Talvez ela esteja servindo para uma dor pessoal. Então, Beth diz, se a pessoa tiver uma conexão saudável com a mãe, ela sempre terá sucesso. Faça o que fizer, ela sempre terá sucesso. Se não tiver, já pode esquecer o resto. Podemos ver isso todos os dias. E eu vou comungar dessa fala de Bert Helling, que eu também vejo isso todos os dias dentro da clínica. Quando alguém procura um funcionário ou um sócio para a sua empresa, a primeira coisa que interessa é que olhe como é a relação deste funcionário ou deste sócio com a sua mãe. Se for boa, será um bom funcionário a serviço da empresa. É aquele funcionário que veste a camisa, né? Pois se comportará em relação à empresa da mesma maneira do que em relação à sua mãe, agradecido, como alguém que toma e ao mesmo tempo dá. Quando conhecemos essa lei, esta ordem, podemos ter sucesso de muitas maneiras. Então agora a Bert vai conduzir uma constelação, eu vou contar aqui para vocês. A constelação que ele chamou de A Fusão. Helling olha para o grupo. Eu vou convidar vocês agora novamente para se conectar com o grupo. Alinhe a sua coluna, porque nós vamos entrar para dentro deste trabalho, dessa constelação. E pode ser que isso já ajude você agora. Agora. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Coloca os seus pés apoiados no chão. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça que, quando você inspira, abre um espaço. E ao expirar, contrai a parede abdominal. E o fio imaginário, ele alonga as suas vértebras, criando um eixo, a sua coluna. Coloque as suas mãos com as palmas viradas para baixo, apoiadas sobre as suas coxas. Então você mais uma vez se conecta nessa grande sala com 210 pessoas e você faz parte deste grupo agora, exatamente agora que estamos fazendo essa leitura. Então Bert convida um homem para se sentar ao lado dele. Então ele pergunta: de que tipo de empresa se trata? Então o homem diz: na realidade, se trata de duas empresas. Eu próprio tenho uma empresa pequena, de muito sucesso, mas também se trata de uma empresa grande, de meu pai. A questão é esta: devo fusioná-las, ou seja, transformar em uma única empresa, unir a empresa de meu pai
à minha? Helling olha para todo o grupo e ele diz: este homem falou 2 empresas, mas agora vamos ver a hierarquia. Qual é a empresa que vem em primeiro lugar? O homem diz. O Helling pergunta ao homem: de que empresa devemos nos ocupar primeiro? Então o homem diz: eu acho que da empresa familiar, que é a empresa maior. Então Helling diz: claro, se colocarmos algo em ordem ali, ajuda a outra, uma ajuda a outra. Então o homem diz: a empresa que eu devo absorver está numa crise. Eu me separei dela faz 15 anos. Helling diz: então, vamos olhar para a empresa que está em crise. Helling, neste momento, escolhe um representante para o pai e uma representante para a empresa. Já falei aqui que representante de empresa, Helling sempre escolhe uma mulher. Porque é a casa, né? É a estrutura da empresa. Eles ficam um em frente ao outro, sem se mexerem, a mais ou menos uns 4 metros de distância. Então, aqui está o representante do pai deste homem e aqui está a representante da empresa que foi fundada pelo pai, que é a empresa da família, né? E que está a mais ou menos uns 4 metros de distância. Helling diz ao homem: de quem veio o dinheiro para a fundação da empresa? O homem diz: de meu pai. Meu pai e minha mãe tinham poupado dinheiro. Além disso, minha mãe trabalhava. Tinham ganhado esse dinheiro com o seu trabalho. Helling: então, eu preciso de uma representante para a sua mãe. Escolhe uma mulher e lhe pede para se posicionar onde ela achar bom. Então, Helling escolhe uma mulher como representante da mãe deste homem e ela vai escolher nessa dinâmica onde que ela se sente melhor. Ela se coloca a 2 metros à esquerda do homem. A empresa apenas olha para ela. Helling diz ao homem: é estranho quando nós olhamos para isso. Quem é a pessoa mais importante? O pai não se dirige a olhar para a sua mulher, sua mãe. Mas a empresa quer ir até ela. Quantos irmãos você tem? Helling pergunta para o homem. O homem diz: nenhum, sou filho único. Helling diz: coloque-se você também, seguindo a sua sensação. Então, é escolhido um representante para este homem, né, que seria ali o cliente do Helling.
Então, o representante ele se posiciona ao lado da mãe, ao lado esquerdo dela, e olha com ela para a empresa. Mãe e filho sorriem. Helling coloca o pai atrás da empresa. Helling olha para a representante da empresa e pergunta: como se sente agora? A representante da empresa, responde: sinto cócegas no meu corpo todo e me sinto muito bem. Mãe e filho continuam se olhando e rindo muito. Depois de um tempo, Helling coloca o filho em frente à empresa e sua mãe atrás dele. Então, como que fica? O pai fica atrás da empresa, o filho fica de frente à empresa e a mãe dele fica atrás dele. Helling pergunta para o representante do homem: como você se sente? Ele diz: me sinto muito bem. Helling, novamente, para a empresa: como você se sente, empresa? A empresa diz: me sinto muito bem, mas a mãe me incomoda um pouco. Mas posso olhar para o filho. Eu me sinto bastante grande quando eu olho para o filho. Helling, então, neste momento, coloca também a mãe de trás da empresa, à direita do pai. O filho está agora sozinho, em frente à empresa. Então, Helling tira a mãe aqui de trás do filho e coloca atrás da empresa ao lado do pai. Então, agora fica pai e mãe, um ao lado do outro, atrás da empresa. Helling diz à representante da mãe: olhe para o seu marido com amabilidade. Olhe para ele. Então, quando eles se olham e cruzam os olhares, eles sorriem. No momento que eles se olham, a empresa cresce e diz: agora eu me sinto muito bem. Helling olha para o representante do pai e pergunta: como você se sente? Então, ele diz: agora eu me sinto muito bem. Helling diz: ok. Helling olha para todo o grupo e diz: com frequência, tenho feito uma observação em cursos deste tipo sobre as leis do sucesso no trabalho e na profissão. Muitas vezes não se presta atenção às mulheres. Isso tem um efeito enfraquecedor sobre a empresa. Aqui estava muito claro que se menosprezava a mãe, e a mãe, ela passou a ter uma relação com o filho. Helling olha agora para o homem e diz: o que seu pai fez anteriormente com sua mãe? Provavelmente, ele deve ter feito o mesmo. Ele também não olhava para ela. O sucesso tem muito a ver com o respeito pela mãe e com a bênção. Se você ficar focado nisto, tudo ficará ainda melhor com você. Bom, não sei se todos vocês que estão aqui comigo, ouvindo inclusive a história, têm clareza, né, do que acontece no trabalho de constelação familiar. Eu só espero que vocês não fiquem com a fantasia de que isso que foi feito
já é o suficiente. Este homem, ele teve clareza de uma imagem. E essa imagem, ela traz uma força. Por quê? Porque ela organiza o campo mental. Ela organiza uma imagem que antes era distorcida. E a partir disso, esta imagem, ela precisa permanecer vigilante. Então, este é o cuidado maior com o trabalho das constelações, para que a gente não fique fantasiando algo como se fosse realmente uma mágica. Nós vamos terminar aqui hoje. Eu espero que tenha feito sentido aí para vocês. Compartilhe a live com outras pessoas. Eu vou deixar nos stories, aliás, nos stories já tem lá uma caixinha aberta. Caso você tenha alguma pergunta, alguma coisa que você queira compartilhar, vai lá nos meus stories, deixe lá o seu comentário ou a sua pergunta sobre algo que você esteja precisando. Quem sabe tenha algo que eu possa responder ou ajudar você a pensar sobre aquilo que você está percebendo que é um problema ou é uma crise, tá? Beijo para vocês. Nos vemos amanhã às 5 e amanhã ele começa com um exercício que é o serviço. E ele vai trazer várias explicações sobre o que é o serviço. Até amanhã.